Falso Testemunho por Kirsty Jane Falcomer, tradução de Desidério Murcho, né? Está na história da Bíblia, né? O livro e a fé, e sua fé, né? De John Barton. Durante séculos, o entendimento cristão dominante da mensagem do Evangelho era a teologia da substituição. Deste ponto de vista, o Novo Testamento é a história em que o ressequido legalismo judaico é conquistado pela fé cristã viva, alegre e plena de graça. A teologia da substituição persiste em alguns círculos, mas é falsa. Uma leitura rápida do Deuteronômio deveria convencer qualquer pessoa de que a importância de cumprir não apenas o dever, mas de cumprir da maneira adequada está presente no coração da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Uma leitura rápida do Sermão da Montanha deveria confirmar que Jesus se preocupava tanto com a aplicação da lei como qualquer outro professor judeu. E caso se exija mais provas, folhear qualquer livro dos manuscritos do Mar Morto deveria mostrar para lá de qualquer dúvida que pelo menos outra seita judia do século I acreditava que o juízo final estava iminente, em que a pureza de coração, o antimaterialismo, a vida em comunidade e a correta interpretação da Escritura seria o que iria separar as ovelhas das cabras. Contudo, como John Barton observa frequentemente em uma história da Bíblia, o livro e sua fé, é difícil as pessoas ver e reter provas que põem em questão seus pressupostos. As pessoas sistematizam, esquecem que há 2 histórias da criação no início do Gênesis, nas contradições da Bíblia. Esquece que Davi matou Golias 2 vezes e que tem então 2 biografias, cada uma das quais com diferentes vieses. Esquecem-se que o que consideramos a história de Jesus dos Evangelhos, um termo que até Barton usa a dado ponto, é na realidade 4 histórias diferentes. Esquecem-se que Paulo diz coisas radicalmente incoerentes sobre a salvação e que suas cartas dão por vezes estranhos saltos lógicos. Se acreditam que a Bíblia tem de estar certa em todos os detalhes, podem ver tudo isso e depois deitar-se a forjar desculpas. Se acreditam que está fundamentalmente errada, constituindo-se como um mau guia para pessoas iludidas, podem agarrar-se às dissonâncias como prova. Mas muitas pessoas limitam-se a esquecer. Os nossos cérebros têm horror à incoerência e tendemos a pressupor que a Bíblia apresenta supostamente uma narrativa única e idônea. Isso faz parte da extraordinária persistência da teologia da substituição nas sociedades culturalmente cristãs. A ideia de que a sequência canônica do Antigo e do Novo Testamento é em si uma história na qual o aparecimento de Jesus de Nazaré e do seu movimento marca o fim da história, a eleição divina definitiva de um grêmio em detrimento dos outros. Barton, um padre anglicano que foi professor Oriel and Lang de interpretação da Sagrada Escritura em Oxford, não quer que persistamos nesse tipo de dualismo. Do seu ponto de vista, uma leitura inteligente, humanitária e defensável da Escritura exige que reconheçamos que a Bíblia é a miúde pouco clara e inconsistente, tanto na sua forma como nas mensagens a que parece dar voz. Esta é uma perspectiva bastante comum no mundo acadêmico, mas o argumento de Barton não é exclusivamente acadêmico. Ler a Bíblia desta maneira deveria ter consequências teológicas muito sérias. Há versões do cristianismo que afirmam ser simplesmente bíblicas. Nenhuma versão de judaísmo faz. Mas a verdade é que as estruturas e o conteúdo da crença cristã se organizam e articulam de maneira diferente das da Bíblia. Isto é mais claro no fundamentalismo cristão, que idolatra a Bíblia apesar de a compreender em grande parte mal. A descrição da Bíblia que se segue com defeitos será necessariamente uma leitura desconcertante para quem a idolatra. Mas irei também mostrar que não é e não pode ser a única fundação do judaísmo nem do cristianismo. Os fundamentalistas são muito visíveis e por vezes influentes, mas são uma minoria. Até os cristãos se encontram as mais das vezes em posição a eles, seja no seio das suas denominações, seja como uma espécie de padrão de medida imaginária ao conversar com uma minoria de ateístas fundamentalistas. De modo que, para os leitores liberais, para usar a terminologia de Barton, esse tipo de afirmação poderá parecer datada. Claro que a Bíblia não pode ser a única base da religião, seja de quem for. Que todas são pessoas que pensam desse modo, mas, para Barton, o fundamentalismo é a manifestação extrema de um problema muito mais vasto. A tendência para amaciar as partes difíceis, a sua descrição deveria deixar desconcertada qualquer pessoa que se congratule demasiado pela sua abordagem razoável da Escritura. A história de Barton apresenta-se em ordem cronológica da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, a recepção escritural depois do Iluminismo, terminando com um capítulo sobre a tradução bíblica.
Cada capítulo faz uma abordagem temática, dividindo a narrativa escritural e historiográfica para mostrar as contradições e tensões latentes, e apresenta uma panorâmica breve e relativamente imparcial dos principais debates acadêmicos. Esta é uma estratégia eficaz, não só subverte o conhecimento da Bíblia que o leitor pressupõe, como também subverte a expectativa de que uma história deverá ser uma história, uma narrativa claramente linear. Apesar de não ter muito espaço, num só volume que mal ultrapassa 600 páginas, incluindo notas e índice irremissível, até a narrativa hebraica fica com apenas 20 páginas. E os profetas 22? Barton consegue mesmo assim abordar os principais temas e dar uma ideia clara das questões. Convoca também as principais vozes não canônicas do mundo antigo, como Philon de Alexandria, e o historiador Cláudio Josefo, que viram os dois lados da primeira guerra judaico-cristã que culminou na destruição do Segundo Templo. Barton é especialista do Antigo Testamento e aborda a escritura judaica com sensibilidade e erudição. É também notavelmente diplomático, quer esteja a tirar à força das mãos do leitor cristão o pressuposto, muitas vezes por examinar, de que todo o Messias mencionado na Bíblia hebraica é um proto-Cristo, quer esteja a fazer notar os sangrentos argumentos teológicos e sectários que subjazem a discussões técnicas aparentemente abstrusas, como as que dizem respeito à datação e ordem de composição. Isso não é um feito menor, dado que os estudos bíblicos modernos contêm um espectro extraordinário de abordagens ativas, desde aquelas a que se poderiam chamar maximalistas, tradicionalistas, baseadas em instrumentos críticos, que até fazem renascer como abordagem em 4 estratos ao Antigo Testamento de Julius Wellhausen, que procura estabelecer fatos concretos acerca da forma autêntica do texto, até as pós-modernistas, pós-estruturalistas e pós-críticas. Barton tenta dar uma ideia de todas essas perspectivas e é bem sucedido nessa tarefa. Esse sucesso tem 2 efeitos colaterais, contudo. Um é que tudo acontece a uma velocidade incrível. O outro é que um leitor com algum conhecimento de estudos bíblicos pode facilmente despistar-se ao tentar descobrir o que Barton pensa realmente acerca de Wellhausen, ou da datação dos Salmos, ou do suposto evangelho perdido de que, supostamente, a fonte de todo o material comum a Mateus, Lucas, mas ausente de Marcos. Um pouco como alguns acadêmicos que andam em busca do Jesus histórico. Felizmente, Barton para por vezes e apresenta um argumento, e é de regra surpreendente. O exemplo disso é o capítulo sobre São Paulo. Paulo era um judeu de Tarso, na Ásia Menor, e um autoproclamado antigo fariseu que pregava sobretudo a uma audiência de gentios. Foi o primeiro dos seguidores de Jesus a deixar-nos provas escritas. Barton não lhe dá a expressão importância, apesar de lhe dedicar 23 páginas, em contraste com as 21 dedicadas aos evangelhos. Mas Paulo levanta um conjunto específico de questões. A primeira é que nem tudo Paulo é Paulo, A maior parte dos estudiosos bíblicos concordam que algumas das cartas são dele próprio, ao passo que outras são imitações. Essa tese, que é mais que substanciada pelas diferenças estilísticas significativas do corpus paulino, remonta aos anos 40 do século XIX e é amplamente aceita entre os leitores informados da Escritura. Não é universalmente aceita, contudo. Barton defende que quem a aceita, mesmo na academia, nem sempre vê todas as suas consequências. Os estudiosos tendem a situar as letras pseudônimas da tradição da pseudoepigrafia, na qual textos como os provérbios são atribuídos a figuras maiores, como Salomão, como uma maneira de honrar o suposto autor e de dar legitimidade ao texto. Para Barton, isso não se sustenta. No caso do Antigo Testamento, estamos falando de uma atribuição a uma figura da última ou penúltima geração, atribuição que se pretende seguramente que seja literal. As pessoas na antiguidade sabiam das falsificações e tinham horror à prática, como se pode ver na própria primeira carta aos Tessalonicenses, na qual Paulo diz aos leitores com uma piscadela de olho para não dar importância às cartas que fraudulentamente lhes são atribuídas. Esta é uma afirmação sem ambiguidades e de genuína autoria paulina. Bart Ehrman fala claramente de falsificação em tais casos, e dificilmente se pode evitar o termo. Se aceitarmos as provas textuais e históricas que são significativas, temos de aceitar também que o Novo Testamento canônico contém escritos que confirmam claramente ser o que não são. É compreensível que muitos leitores evitem esta verdade ou que tentem enfraquecê-la. O argumento da pseudoepigrafia é uma maneira de o fazer. Ironicamente, a abordagem conservadora comum que Barton descreve, negar toda a pseudonímia em vez de reconhecer que há falsificações na Bíblia, parece mais proporcional face à escala da questão. Entre aqueles que estão preparados para aceitar as provas, a maior parte concorda que Paulo provavelmente escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira e segunda cartas
aos Coríntios e as cartas aos Gálatas, Romanos, Filipenses e Filemão. Provavelmente nessa ordem. Este é um esquema de composição hipotético baseado em pouquíssimas provas internas de duas fontes, as cartas e os Atos dos Apóstolos, que diferem em vários pontos cruciais. Em alguns casos, essas diferenças são tão marcadas que não podem ser reconciliadas. Barton dedica parte do seu capítulo a explorar este caso, mas é impossível descartar completamente as hipóteses. Qualquer coisa que se defenda sobre Paulo, mesmo que do tipo aberto e temático apresentado por Barton, obriga a acabar por tomar posição acerca de algum ponto. Acaba tudo por ser uma acomodação desconfortável. O segundo grande problema é algo que muitos dos leitores de Barton iriam trazer para o texto, conscientemente ou não, a maneira como Paulo é usado no discurso público. Porque as suas instruções pastorais foram imortalizadas no cânone, ele é atraente para quem quer voltar à fonte para basear a sua autoridade ou a sua comunidade em alguém próximo de Cristo. Usar Paulo desta maneira pode ser um exercício inócuo. Há muito conteúdo nas cartas que é encorajador ou até inspirador, mas ele é um homem do século I com preocupações do século I. Retiradas do seu contexto histórico e apresentadas como se fossem intemporais, as palavras podem fazer doer. Isso seria assim mesmo que todas as cartas duvidosas fossem excluídas do cânone. As diatribes de Paulo na carta aos Romanos sobre a justificação pela fé, a ideia de que as pessoas são redimidas em função das suas crenças e não pelo que fazem, seriam ainda postas ao serviço dos preconceitos antijudaicos e anticatólicos. As mulheres que procuram ser ordenadas teriam ainda de enfrentar a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, na qual ele diz essencialmente para se sentar e calar o bico. Há quem defenda que isso é uma inserção posterior, e Barton concorda, mas mesmo assim está no texto. Os cristãos LGBTQ enfrentariam ainda o fato de Paulo condenar fortemente a homossexualidade, introduzindo um termo, o arsenokoitai, para os homens que têm relações sexuais com outros homens, arsenokoitai, só para poder incluí-los na lista dos que são proibidos de entrar no reino de Deus. Essas passagens são lidas nos púlpitos, surgem em cartazes e há quem as considere materiais irrecusavelmente prioritários na discussão teológica. O uso e abuso de Paulo na vida cotidiana é uma ilustração vívida do que Barton quer dizer quando afirma que os fundamentalistas veneram uma Bíblia que não existe realmente, um texto perfeito que reflete perfeitamente as suas crenças. A palavra-chave aqui é veneram, e com respeito a Paulo não são os fundamentalistas que o fazem. Pergunte-se a qualquer pessoa que viva na linha divisória da reforma. O destaque que Barton dá à incoerência, ambiguidade e falta de autenticidade é um poderoso antídoto à veneração. Com Paulo, como com qualquer outra voz que faz coisas que não podem ser reconciliadas. Considere-se o tratamento que Paulo dá à ressurreição na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, omitindo qualquer menção às mulheres junto ao túmulo. Uma constante nos 4 evangelhos, mas que descreve uma teofania colossal, um aparecimento a 500 pessoas do Cristo reerguido, acontecimento que não tem qualquer outro testemunho. Ou a sua cristologia, que parece escrever Jesus como um coexistente eterno em igualdade com Deus, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, escolhido por Deus, em Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4, também como um subordinado de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, ou a tensão entre as suas declarações de que os crentes são justificados pela fé e a sua ansiedade evidente de que os seus seguidores façam as coisas que ele acredita que irá mantê-los no caminho da salvação. Neste ponto deverá ser claro que não se deve dar a Paulo a última palavra acerca seja do que for. Ele revela-se um homem completamente convencido de uma verdade grandiosa e transcendente, esforçando-se arduamente para transmiti-la aos outros antes de ficarem perdidos. Ele não está a fazer teologia sistemática, está demasiado ocupado a apagar fogos. Lê-lo sistematicamente uma empresa condenada ao fracasso, ainda que pudéssemos saber com certeza quais das cartas foram realmente escritas por ele, coisa que não podemos saber. O que está em causa com Paulo diz respeito simultaneamente a toda a Escritura, as questões da autoridade bíblica e da religião bíblica e as questões específicas das epístolas do Novo Testamento, que inclui também cartas atribuídas a Pedro, Tiago e João. O que diz respeito a toda a Escritura é de fato menos preocupante. A maior parte dos crentes atuais não estão comprometidos com uma ideia particularmente estrita de inerrância escritural, ainda que pensem que a Bíblia pode falar-lhes diretamente acerca da fé. Aceitam de bom grado que Davi não escreveu os Salmos ou que os 3 grandes códigos de leis da Bíblia hebraica, do Êxodo, que é diferente do Deuteronômio e do Levítico, são instantâneos de um sistema
em evolução de normas societais. Não é uma novidade chocante que diferentes relatos da vida de Jesus possam conter materiais de diferentes tradições orais, ou que os evangelistas tenham ajeitado o material aos seus propósitos narrativos. Podem não saber essas coisas ou podem inclinar-se a esquecê-las, mas chamar a atenção para elas não faz certamente mal. Como Barton insiste, contudo, e aqui na minha limitada experiência, ele está algo fora do consenso pragmático cotidiano dos estudos bíblicos. A presença de cartas forjadas no seio do cânone deveria afetar muito mais a nossa leitura da Bíblia. Perante uma questão fundamental de autenticidade no próprio núcleo do Novo Testamento, até as abordagens liberais, historizadoras e contextualizadoras podem cair numa rotina explicativa reconfortante e sistematizadora. E é esse tipo de conforto doentio, mais até do que o fundamentalismo, que a abordagem de Barton compromete consistentemente e incisivamente. O que se há de então fazer com a Bíblia? Esta pergunta afeta qualquer pessoa que viva numa sociedade na qual a religião bíblica afirma sua autoridade moral ou política na esfera pública. O fundamentalismo é o vilão da história de Barton, Não só por ser criticamente insustentável, mas também porque é importante. E porque é importante pode ser tentador passar em claro os enleios e contradições mais suaves, mas mais disseminados que surgem e se reproduzem sempre que as pessoas tentam ler os textos bíblicos como se fossem eternamente aplicáveis. O que Barton chama leituras forçadas. Estas podem parecer inteiramente benignas, sobretudo quando surgem em oposição a teses fundamentalistas. Em comparação com a insistência de que se deve ensinar às crianças o criacionismo da terra jovem, o que poderia haver de errado na defesa de uma leitura metafórica da criação em 6 dias do Gênesis? Em termos imediatos, nada. De fato, é uma jogada extremamente útil. Confronta os fundamentalistas nos seus próprios termos ao argumentar com base na Escritura, oferece uma salvação àqueles cristãos que vivem em contextos dominados por evangélicos e que, apanhados numa guerra cultural, poderão ter dificuldade em reconciliar o que consideram que são as exigências rivais da fé e da ciência. Assinala a quem possa ter dúvidas que o orador não é um crente desses, e por isso anula 1000 refregas equívocas. À luz de todas essas vantagens, poderá ser difícil ver o problema. E contudo faz notar Barton, e precisamente com respeito ao Gênesis, o problema persiste. Tudo o que acontece quando mudamos de uma leitura literal para uma metafórica é que mudamos o tipo de verdade que exigimos do texto. Não consideramos que o autor original estava a tentar descrever a maneira como o mundo veio a ser, por outras palavras, que o autor pretendia que o texto fosse literal. Ou talvez fujamos dessa ideia. Uma vez mais, como no caso das cartas pseudonímicas, a explicação confortável e apelativa ainda reforça a ideia de que a Escritura tem sempre de ser, em algum nível, verdadeira, configurada pela intencionalidade divina que ela exprime sem conter coisa alguma que não tenha simplesmente qualquer significado ou que seja irrelevante. A presença de um fragmento datado de cosmologia, sem qualquer significado mais profundo, é desconcertante para quem acredita que a Escritura é, pelo menos num certo grau, de inspiração divina. E deve ser desconcertante. Barton tem algumas ideias acerca de como os cristãos, em particular, podem recalibrar a sua relação com a Bíblia de maneira a tratá-la como um documento crucial, mas não infalível da fé cristã. A sua formulação ideal. As suas ideias baseiam-se fortemente na tradição anglicana e podem, por vezes, parecer desconfortavelmente paroquiais. Mas, aos meus olhos, a sugestão capital é esta. Se é difícil considerar a presença na Escritura de algo falso, em qualquer sentido da palavra, ao mesmo tempo que se acredita que a Escritura foi inspirada por Deus, então talvez seja melhor não fazer a afirmação elevada de que foi inspirada, ou pelo menos, talvez seja melhor entender a inspiração de maneira diferente. A primeira opção pode parecer mais chocante aos crentes. Aos descrentes a questão não se põe. Mas a segunda é mais difícil. Dado o ônus da expectativa posta na Bíblia como fonte da verdade revelada, é impossível imaginar que se chegue a um novo conceito de inspiração que não constitua, inevitavelmente, apenas mais uma leitura forçada do texto. Uma maneira de reter o seu significado divino ao mesmo tempo que se evita os elementos indesejáveis, ainda que estes pudessem ser objeto de consenso universal. A única resposta poderá ser abandoná-la, tratar esta imensa e decrépita antologia polifônica como qualquer outro texto antigo, deixá-la falar-nos tal como está, sem tentar controlar a conversa e, se necessário, aceitar que qualquer plano divino digno desse nome nos seria, em qualquer caso, inacessível. Pensar no The Times Literário Suplement, Setembro de 2019. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. As lives estão até a próxima.